Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler o versículo 7 e 8, que é o que nós estamos estudando nesses domingos, que diz assim, ó: quem vencer, olha o que a Bíblia diz, herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Versículo 8 diz assim, pessoal, todo mundo junto: mas quanto aos tímidos, isso foi a lição passada, agora vamos seguir. Hoje eu vou falar de 2 pontos hoje com você, vamos lá. E aos incrédulos, e depois de incrédulos a Bíblia diz assim, e aos abomináveis. Então nós vamos ficar nesses 2 pontos aqui, vamos lá, e aos incrédulos. Vamos falar primeiro sobre incrédulos. Pastor, quem é o incrédulo? Todo mundo olha para mim, agora eu vou começar a te explicar. Em primeiro lugar, já falamos do medo, agora vamos falar em incredulidade e abominação hoje. O que é isso? Em primeiro lugar, não vai entrar no reino dos céus o incrédulo. Quem é o incrédulo? O incrédulo é aquela pessoa que não acredita na obra que Cristo realizou na cruz. O que vai me afastar do céu é não aceitar o perdão que Deus está dando de graça na cruz. Então, quando eu não acredito na obra que Jesus realizou na cruz, eu estou me tornando essa pessoa incrédula. E isso a Bíblia diz que vai me afastar do céu, negar a obra que ele realizou por mim na cruz. Agora, o que eu quero falar com você? Que normalmente a gente não vai negar a obra de Cristo como cristãos. Então, essa incredulidade maior vai ser difícil ser praticado. Você já está na igreja, conhece Jesus. Agora, o que o diabo vai fazer? Que eu comece a ser incrédulo nas pequenas coisas. Ele não vai começar já com as grandes coisas. Ele vai começar com as pequenas. É como a gente diz, é como se o diabo fosse comendo pelas beiradas. Primeiro ele começa a te ensinar a deixar de acreditar em algumas coisas pequenas que você aprendeu. Quando ele percebe que você deixou de acreditar nas pequenas, ele continua. Ele vai fazer você deixando de acreditar nas coisas médias que você aprendeu. Até ele conseguir fazer com que você deixe de acreditar na maior que você aprendeu. E a maior é o que Jesus fez aonde? Na cruz. Então ele vai começar com as pequenas. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Quem é o incrédulo? O incrédulo pode ser a pessoa que nunca acreditou. Pode ser a pessoa que acreditava e que por algum motivo, alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa que ela deixou de acreditar. Eu vou te dar um exemplo. O Tomé, ele estava andando com Jesus. Só que quando os discípulos chegaram para ele e falaram que o mestre ressuscitou, o que o Tomé fez? Ele acreditou? Não. Era uma coisa pequena. Puxa, ele ressuscitou. Ele não acreditou numa palavra. Ele não acreditou numa promessa. Ele não acreditou em algo que Jesus estava dizendo para ele, mostrando para ele, falando para ele, e ele deixou de acreditar naquilo ali. Agora, quantas vezes nós deixamos de acreditar em algumas coisas? Quem mais foi uma pessoa que foi incrédula? A Marta. Por que, pastor, que a Marta foi incrédula? Porque a Marta, quando Jesus chega lá para curar o Lázaro, o que a Marta faz? Se coloca na frente da pedra e diz para ele, não tira a pedra, Senhor, porque já tem 4 dias. Só que Jesus olha para Marta e ele diz mais ou menos assim para Marta, Marta, eu já disse que se você cresce, você veria a glória de quem? De Deus. Então é como se ele tivesse dito para Marta, Marta, eu já preguei para você, eu já disse para você que o que você precisa é crer, que o que você precisa é acreditar, que você vai ver a glória de quem? De Deus. Então, às vezes, nós estamos nos tornando incrédulos em alguns pontos da nossa vida. Estamos nos tornando incrédulos em alguns sentidos. Como o que, pastor? Tem pessoas que não oram mais pela cura. Tem pessoas que não acreditam na cura. Vai comigo em 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13. Tem que ver se esse vai dar, porque o meu é tipo C. Aí só na minha pasta tem um carregador. Quantos por cento tem? 15. Eu acho que quase grava tudo. Mas tem na minha pasta o tipo C. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 13. Vamos todo mundo junto. 2 Coríntios, está lá no Novo Testamento, capítulo 13. Então a primeira coisa que nós vamos ter que cuidar é a incredulidade. E às vezes nós éramos aqueles cristãos que acreditavam em tudo. A gente acreditava na Bíblia, acreditava em todas as coisas. Com o tempo a gente, eu não acredito mais nisso, eu não acredito mais naquilo outro. Isso aqui para mim não serve mais, aquilo para mim não funciona. Irmãos, às vezes tem pessoas que não oram mais pela cura.
A pessoa não ora mais pela cura da pressão alta, não ora mais pela cura de determinada situação, mas antes nós acreditávamos muito mais. Eu não posso deixar a incredulidade me dominar. O inimigo nunca vai me fazer começar já negando as maiores coisas. Ele vai começar me fazendo desacreditar das pequenas coisas, porque das pequenas ele passa para as médias, das médias é que ele vai me levando para as maiores coisas do evangelho para que eu deixe de acreditar. Ele começa pequeno, por isso que a Bíblia diz que eu tenho que apanhar as raposas e as raposinhas. Só que às vezes a gente está deixando as pequenas coisas passarem e deixamos de acreditar. Antes a pessoa podia ter uma dor de cabeça. Ela orava, ela repreendia, ela amarrava, ela dizia eu não aceito, pelas feridas de Jesus sou curado. Hoje dá uma dor de cabeça, a primeira coisa que a pessoa faz é ir lá no banheiro, abrir aquele armário, pegar um remédio e ela nem ora. Então você vê que nesse pequeno ponto começamos a ser incrédulos, não oramos mais, estamos como a Marta. Não adianta, Senhor, já tem 4 dias. Estamos como Tomé, a gente não acredita na promessa que o próprio Jesus falou, que ele ressuscitaria depois de 3 dias. O Tomé disse, eu não acredito. Então nós temos que tomar o cuidado para não estarmos andando com Deus e permitindo que a incredulidade vá entrando em pequenas coisas. 1 Coríntios capítulo 13, quem achou diga amém. 1 Coríntios 13, o que diz o 13, pessoal? Primeira parte, eu quero que você leia comigo do versículo 5. Esse é o último capítulo do livro de Coríntios que o Paulo está falando para essa igreja. 2 Coríntios 13, 5. Olha o que diz o 5. Todo mundo junto, o que diz o versículo 5? Examinai-vos a quem? Vamos lá? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, que eu preciso me examinar, eu preciso olhar para ver se eu ainda estou na fé. Será que eu tenho a mesma fé que eu tinha antes? Eu permaneço como eu era antes? Eu tenho a minha mesma fé que eu tinha? Eu sou fervoroso como eu era? Eu tenho tirado tempo para orar como eu tirava? Eu tenho meditado nas Escrituras como eu meditava? Eu tenho buscado a Deus, tenho frequentado na igreja, eu acredito? Será que, o que me tornou incrédulo? No que eu deixei de acreditar? No que eu deixei de crer da palavra de Deus, da vontade de Deus? Vamos ler de novo o versículo 5. Como é que diz sua Bíblia aí? Todo mundo junto. O que está escrito, pessoal? Examinai-vos a vós mesmos. Por que eu tenho que me examinar a mim mesmo? Aí ele diz aqui, se você permanece aonde, igreja? Na fé. Por que eu tenho que me examinar? Porque Marcos 9, 23 diz, tudo é possível àquele que crer. E quando eu começo a deixar de crer, algumas coisas vão se tornando impossíveis para mim. Algumas coisas vão deixando de acontecer na minha vida. Eu vou deixando de viver a provisão, de viver o sobrenatural, de viver o que Deus pode fazer, porque eu não creio mais naquele ponto. Eu não creio mais naquilo que a Bíblia diz, que a palavra diz. Esse é o cuidado que você vai ter que ter. A incredulidade que não vai me levar para o céu é o último dia negar o que Jesus fez. Mas o diabo não vai começar fazendo você negar o que Jesus fez. Ele vai começar pelas pequenas coisas. Daqui um dia você olha assim para o altar, você diz, isso aqui para mim é só madeira, é um palco, isso aqui não é nada. Você não acredita mais. Para mim, isso é um lugar sagrado. Eu não deixo ninguém sentar no altar da igreja, porque eu acho um desrespeito com Deus, porque pode ser madeira, mas um dia foi consagrado a quem? Só que a gente começa a ficar incrédulo. Não, isso aí para mim é só um palco. Isso não muda nada, é só madeira. Madeira e prego, isso aqui não é nada. Você está começando a ficar incrédulo nesse ponto. Tem coisas que o altar daria para você que ele não vai dar mais, porque tudo é possível aquele. Mas quando eu comecei a ficar incrédulo, eu não creio mais que isso é sagrado, santo, o que o altar me daria não me dá mais. A oração que você faria aqui, encostando nele, ou aqui, porque você crê que é o lugar da presença de Deus, já não vai mudar a sua vida, porque você deixou de crer. Então a incredulidade, ela não começa grande me fazendo negar Jesus. O diabo tem paciência, sabe trabalhar, e ele vai indo pelas beiradas. Vai fazer você negar as primeiras coisas. Aí você daqui a pouco vai dizer, não, isso aqui é só um monte de tijolo numas paredes, é só, não, isso aqui não é nada. Para você, para mim, isso aqui pode ser um monte de tijolo, uma parede levantada, mas é um lugar que agora está consagrado a Deus. Porque tem pessoas que quando botam a porta lá, botam o pé naquela porta, eles já sentem a presença de Deus. Você não sente mais, porque para você é só um monte de tijolo com cimento. Você ficou incrédulo nisso. Você não acredita mais que é um lugar onde a presença de Deus está ali, que foi consagrado, que toda hora tem alguém orando, e que naquele lugar, quando você entrar, vai ser muito mais fácil você sentir a presença de quem? Tem gente que bota o pé na porta e sente, porque ela acredita. Por que eu boto o pé na porta e não sinto? Porque para você é só tijolo. Não é uma igreja.
Um lugar que antes era só uma parede, mas agora é consagrado e usado para a obra de quem? Mas se eu deixar de crer, já não sou abençoado. Porque tudo é possível aquele que... Agora eu deixei de crer. Eu não acredito mais que é um lugar santo, que foi consagrado, que é a casa de Deus, que o altar é o lugar que representa. Então, quando eu vou deixando de crer, para mim não é mais possível. Para mim não acontece mais. É a mesma coisa, daqui a pouco a gente entrega o óleo. Ah, isso aqui é só óleo, isso aqui não é nada. Agora, para o outro, não, isso aqui é consagrado, é de Deus. Eu vou usar. Aqui ele vai ficar curado, você não. Por quê? Porque nesse ponto você virou incrédulo. Nesse ponto você deixou de acreditar. Aí o diabo conseguiu te atingir. A minha pergunta é, o que fez você deixar de acreditar? O que aconteceu contigo que antes você acreditava e hoje você não acredita? Qual ensinamento errado você recebeu? Quem o diabo usou para fazer você ficar incrédulo? Cuidado com quem você anda e quem você segue, porque hoje a internet deu voz a muitas pessoas que não tinham voz antigamente e que hoje ganharam voz, que às vezes estão ensinando coisas para você, coisas que eles aprenderam lá na teoria, que eles nem sabem se funciona ou não. Porque uma coisa é você aprender a teoria, outra é você ter a prática. Está cheio de gente na internet que diz, eu sou pastor, mas nunca foi pastor de igreja, nunca teve uma ovelha e nunca atendeu ninguém na vida. Só prega lá. Nunca atendeu ninguém. E uma coisa é o que você aprende na teoria e outra coisa é o que você tem na prática, no dia a dia. Uma coisa é você ir para a autoescola e outra coisa é você pegar o seu carro e dirigir no dia a dia. É igual ou é diferente? É diferente. Você para o carro em todas as placas de pare? Não, você vai diminuindo, não tem ninguém, você vai. Mas na autoescola tem que fazer o quê? Tem que parar, não importa. Se não tem ninguém, você tem que parar. Então uma coisa é a teoria, outra coisa é o quê? É a prática. Só que às vezes eu fui ficando incrédulo. E olha o que a Bíblia diz. Examinai-vos a vós mesmos. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá, todo mundo junto. Se permaneceis aonde, pessoal? E essa é a pergunta que você tem que se fazer. Eu tenho a mesma fé do início? A mesma fé do começo da minha caminhada? Quando eu comecei na igreja, eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a buscar Jesus. A minha fé é a mesma? Ou eu, em alguns pontos da Bíblia, eu fui ficando incrédulo, eu fui deixando de acreditar, eu fui dando ouvido para o A, para o B, para o Y, e fui deixando de acreditar. Estou deixando de viver o sobrenatural, porque só é possível para aquele... Se você não acreditar, não vai ser possível para você. E você foi ficando incrédulo em muitas coisas. Às vezes você olha, não, quem está no altar é só um homem. Irmão, uma vez um missionário desceu do altar. E quando o missionário desceu do altar, ele estava passando assim, ele só tocou no ombro de um homem. Ou apertou a mão, não me lembro, que a pessoa estendeu a mão, ele só tocou na pessoa. A pessoa ficou curada de um câncer. Porque aquela pessoa acreditava que quem estava descendo do altar não era apenas um homem, era um servo de quem? Mas quando você fica incrédulo, para você não é mais possível. E talvez tem muitas coisas que a Bíblia diz que para você não é mais possível. Que para você não acontece mais. Porque eu fui ficando incrédulo. E a Bíblia diz que a incredulidade vai me afastar do reino de Deus. Você nunca vai começar com a maior incredulidade, que é negar Jesus. Você vai começar com as pequenas. Pastor, eu não acredito mais no pedido de oração, nem faço mais. O que fez você deixar de acreditar? Não, isso aí para mim não funciona. Não acredito nisso, eu estou num nível maior de fé. Não, você está errado. Quanto maior o seu nível de fé, mais você tinha que acreditar. Se você acha que cresceu e está desacreditando, você não cresceu, você regrediu. Porque quanto maior o meu nível de fé, mais eu tinha que acreditar. Então a Bíblia está dizendo, você tem que se examinar. O que está acontecendo comigo? O que entrou em mim? Que está fazendo eu deixar de acreditar em coisas que eu acreditava? E antes eu vivia o sobrenatural, antes eu era curado, antes eu não aceitava a doença, antes eu determinava, pastor, mas não pode usar o remédio. Não tem problema se eu usar o remédio. Mas antes, o seu remédio era oração, era fé. Era a sua primeira atitude e hoje às vezes é a última. O que fez eu deixar de acreditar? O que aconteceu comigo que eu não acredito mais? Eu não acredito mais nisso, não acredito mais naquilo. Não, isso aqui da Bíblia não é bem assim. Aquilo outro da Bíblia também não é. O que está acontecendo com você? O inimigo está entrando aos pouquinhos no seu coração. Ele vai lhe corrompendo, vai lhe corrompendo. Primeiro você vai desacreditar das coisas pequenas, até chegar ao ponto de começar a desacreditar das maiores. Tem gente que não acredita mais no Espírito Santo, não fala mais em línguas, não acredita mais nisso. Às vezes saiu da igreja e foi para outra, que nem o batismo do Espírito Santo não tem. Porque a pessoa não acredita. Mas primeiro, começou a desacreditar das pequenas coisas. Isso aqui é só um palco, isso aqui é só tijolo, o óleo não é nada, e não sei o quê. Começou a desacreditar das pequenas coisas. O diabo foi corrompendo até conseguir chegar onde ele queria. E talvez no último dia, não sei se vai entrar no céu. Agora vamos lá. Aí diz a Bíblia, 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos. Olha o que a Bíblia diz. Se permaneceis aonde?
Será que você tem a mesma fé que você tinha, se permanece? Aí ele diz, provai-vos a vós mesmo. Irmão, a gente tem que se provar. Será que eu sou o mesmo do início? Eu sou aquela pessoa fervorosa? Eu sou aquela pessoa cheia de fé? E olha mais que a Bíblia diz, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Leia o final. Se não é que já estáis como, pessoal? Reprovados, porque eu deixei de acreditar. A minha fé não é mais a mesma e tudo é possível aquele que crê. Talvez o diabo, ele não vai fazer você de cara negar Jesus, mas vai fazer você começar a negar pequenas coisas que vão te impedir de, nessa vida, viver a provisão, viver o sobrenatural, viver os milagres que Deus podia fazer, porque só é possível para quem crê. E quando eu deixo de acreditar, aquilo para mim se torna impossível. Aquilo para mim se torna difícil, porque eu não acredito mais. Vamos comigo em 2 Timóteo capítulo 3. Então nós temos que vencer a incredulidade. Irmão, não deixe nada tornar você incrédulo. Olha, não deixe nada corromper você, mudar a sua fé, deixar de acreditar no que você acreditava. Que você aprendeu no início da sua caminhada com Deus. Às vezes a pessoa foi perdendo a fé, ela não acredita mais, para ela nada funciona. Sabe o que eu vou dizer? Você deixou de acreditar, o diabo não deixou. E às vezes o diabo está acreditando mais que você. E você, não. Vamos lá. 2 Timóteo. Tem gente que não acredita mais nem em demônio. E se o pastor falar de diabo na igreja, a pessoa já está indo para outra que não tem oração. Porque a pessoa não acredita que existe demônio. Não, pastor, isso é a mente da pessoa, é a cabeça, é não sei o quê, o diabo são as pessoas. Você vê, antes você era aquela pessoa de fé, hoje já não está acreditando nisso, não está acreditando naquilo, já não está acreditando não sei o quê. Não, pastor, demônio não existe, isso aí não existe, isso é coisa da cabeça das pessoas, isso aí é alguma coisa na pessoa ali, mas não. Irmão, se examine. Às vezes nós estamos virando incrédulos em alguns pontos da Bíblia. Não acredita em demônio. Às vezes a pessoa não acredita. Você imagina, uma vez eu estava na igreja orando, caminhando no meio das cadeiras, orando pelas pessoas, e tinha uma mulher assim, ela devia ter 1,50 m, uma mulher magrinha, os braços bem fininhos. Você imagina, a mulher me pegou assim com a mão e me levantou para cima, assim como o mezanino do fundo, botou minha cabeça lá no mezanino. Eu peso 82 quilos. Eu sou mais alto que ela, eu tenho 1,80 m, peso 82 quilos. E ela pegou assim, na brincadeira, assim, levantou lá em cima. Irmão, o normal, se a gente acertasse uma bolacha no orelho da mulher, a gente acabava com ela. Como que a mulher tinha força dessa com um braço fininho? Aquilo ali era um demônio. Você expulsou o demônio e a mulher voltou ao normal. Já não tinha aquela força que ela estava antes. Não, pastor, mas eu acredito que não existe isso. Você tem que tomar cuidado, às vezes a gente foi ficando incrédulo. Muito tempo a pessoa usava o óleo, agora não acredita mais. Aí para você não tem efeito, porque só é possível aquele que crê. E você deixou de crer. O que fez você deixar de acreditar? 2 Timóteo capítulo 3, vamos lá com o pastor. E olha o que a Bíblia diz, versículo 16. Vamos lá, você tem que vencer a incredulidade, não deixe o inimigo começar a te dominar. Primeiro ele entra com as pequenas coisas, até te levar a maior de todas que ele deseja. Vamos lá, 2 Timóteo 3, versículo 16. Versículo 16, 2 Timóteo 3,16 diz assim, vamos lá, todo mundo em voz alta, o que está escrito na sua Bíblia? Toda a Escritura, olha o que a Bíblia está dizendo, Escritura é a Bíblia Sagrada como um todo, vamos lá, divinamente inspirada, ela é o que, pessoal? Ela é proveitosa, irmão, toda a Bíblia que eu e você temos na mão aqui, ela é inspirada. Esses são os livros inspirados que nós usamos. Os outros livros que não estão aqui são considerados apócrifos, obscuros, foram escritos por seitas. Pastor, mas por que eles são apócrifos? Porque você faz um estudo delicado no original, comparando eles com esses aqui, você vai ver que a linguagem, a forma de escrever é completamente diferente. Não pertence aos apóstolos nem aos homens bíblicos, pertencem a seitas que existiam naquela época, que escreviam para eles mesmos, não para nós. Então esses aqui são inspirados. Então a Bíblia está dizendo que toda a Escritura é inspirada. Deus pode falar com você numa vírgula, num pontinho da Bíblia. Às vezes dentro de um versículo gigante, Deus não usa o versículo. Deus usa uma palavrinha dentro daquele versículo para te dar uma resposta. Não, eu não acredito nisso, pastor. Isso eu não acredito mais. Eu não posso pegar o texto ali fora, não sei o quê. Irmão, Deus não vai conseguir falar com você o que ele gostaria. Não vai poder fazer o que ele fazia. Poderia fazer, porque tudo é possível aquele que... Mas quando eu deixei de crer, Deus não vai falar mais comigo assim.
Deus não vai poder mais agir na minha vida desse jeito, porque a pessoa deixou de crer. Não, mas não pode pegar só um pedacinho do versículo. Isso está errado, pastor. Se pegar só um pedaço do versículo, isso está fora e não sei o quê. Então você está dizendo para mim que Jesus está fora. Então você está falando que Jesus está fora e que Jesus errou. Porque no livro de Mateus, quando ele vai lutar com o diabo no deserto, ele pega 3 versículos, de Deuteronômio 6, de Deuteronômio 8. E ele pega o texto fora do contexto e usa para vencer o diabo. Ele pega só um pedacinho isolado do versículo e ele cita só o versículo, o pedaço isolado para vencer o diabo. E ele venceu o diabo ou ele perdeu? Então toda a escritura é inspirada. Deus pode falar contigo numa vírgula, Deus pode falar contigo num pedacinho só. Agora você não pode deixar de crer. E às vezes a gente está virando incrédulo. Não, não acredito nisso, não posso pegar só esse pedaço, não posso pegar só aquele, você está errado. Você está racionalizando a Bíblia. E a Bíblia não é um livro racional, é um livro de inspiração. E a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parecem loucura. E às vezes você está abandonando o Espírito Santo, você está indo se tornando um homem natural. Porque o homem natural, diz a Bíblia no livro de Coríntios, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aí daqui a pouco, se o pastor fizer uma campanha, você vai olhar, não, o pastor está louco. Você está virando o homem natural, que não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então você está virando incrédulo. E isso vai afastar você da presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá. Versículo 5. Perdão, nós estamos em 2 Timóteo. Vai lá com o pastor, é o capítulo 3, o 16 nós paramos aqui. Deixa eu só voltar que eu fechei. O 16, leia comigo aqui. O que diz a Bíblia no versículo 16? Toda a escritura. Olha o que a Bíblia diz. Divinamente o que, pessoal? Inspirada. Então a Bíblia é inspirada. Deus pode falar comigo numa vírgula, Deus pode falar comigo num ponto. Olha o que ele diz. Ela é proveitosa. A Bíblia é proveitosa para quê? Primeiro, para ensinar. Segundo, a Bíblia é proveitosa para quê? Redarguir, fazer você voltar atrás enquanto você ainda não caiu. O que mais? Para corrigir. Quando você errou, te mostrar qual é o caminho certo. O que mais que diz? Para instruir em justiça. E olha o que diz o 17, para que o homem de Deus seja perfeito e seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmão, toda a escritura é verdadeira. Qual parte da Bíblia que eu deixei de acreditar? Qual o ponto da escritura que eu deixei de acreditar? Você vai deixar de viver muita coisa com Deus, porque só é possível para aquele que crê. Você deixou de acreditar, não é mais possível para você. O altar não tem mais efeito na sua vida, a igreja não tem mais efeito na sua vida. É só paredes. É capaz de você entrar aqui e nem sentir a presença, porque você deixou de acreditar. E quando você deixa de acreditar, tem coisas possíveis que para você vão ser impossíveis, que você não vai desfrutar, você não vai viver, porque você deixou de acreditar. A minha pergunta é, o que tornou você incrédulo? O que fez você deixar de acreditar? Talvez são coisas pequenas, mas você foi deixando de acreditar. Às vezes decepções, mágoas. Às vezes uma oração que não foi respondida. Pastor, não acredito, eu não faço mais pedido de oração, porque um dia eu fiz, Deus não respondeu, então eu não faço mais. E às vezes eu estou deixando pequenas coisas, um falso ensino que você recebeu. A minha pergunta é, quem o diabo usou para fazer você parar de acreditar? Para fazer você parar de crer na Bíblia, de acreditar que ela é inspirada, que Deus pode falar com você com um pequeno versículo. Quantas vezes nós estamos passando por uma luta, por uma situação difícil, às vezes você diz, Deus fala comigo, aí tem um baita texto, daqui a pouco é um contexto falando da cura da mulher do fluxo de sangue, mas daqui a pouco uma palavra de todo aquele contexto que não tem nada a ver com aquela história da mulher, Deus usa para falar com você numa situação sua que é completamente diferente. Por quê? A Bíblia diz que toda a escritura ela é o quê? Inspirada. Você vai achar coisas em Mateus que você não acha em Lucas. Por quê? Porque Deus quis botar uns detalhes aqui que ele não botou lá, porque cada pessoa ele pôde usar de um jeito. E cada pessoa percebe coisas diferentes. Se você vai no mesmo ambiente, tem um que enxergou o teto e o outro enxergou o chão. E cada um vai descrever de acordo com a sua característica, a sua forma de notar as coisas. Não é que a Bíblia está errada. A Bíblia diz que toda a escritura, ela é o quê? É inspirada. Então eu tenho que parar com isso de que Deus não vai poder falar comigo num ponto. E às vezes aquele ponto final, Deus vai fazer você entender o que você não tinha entendido. Às vezes uma palavra, uma vírgula, é inspirada. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Jesus não chegou para o diabo, Deuteronômio capítulo 8, Deus está falando da lei de tal coisa. Não, Jesus chegou, não tentará o Senhor. Ele pegou só um pedacinho do versículo. Só isso que ele fez. Ele não foi lá, aí
O diabo chegou, se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras. Não, Deus falou que nos tirou do deserto para provar o nosso coração e para me mostrar que nem só de pão verá o homem, mas da palavra. Mas ele fez isso para provar meu coração. Jesus não fez isso. O diabo chegou, transforma. Não, está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra de quem? Ele pegou um textinho que não tinha nada a ver com a tentação. Tem tudo a ver com o que com o que Deus está fazendo com o povo no deserto. Toda a escritura é inspirada. A gente tem que parar com isso, meu irmão. Você está ficando incrédulo, você está deixando de crer em muitas coisas, está deixando de viver o que Deus queria que você vivesse, está deixando de desfrutar de bênçãos que Deus queria dar para você, porque tudo é possível que crê. E quando o diabo consegue entrar e fazer você deixar de acreditar, você vai deixar de viver o impossível. Você vai começar a viver só o humano, só o natural, e coisas que Deus gostaria de fazer, Ele não vai conseguir fazer na sua vida, porque você permitiu que o espírito da incredulidade entrasse em você. E você veio aqui hoje para vencer a incredulidade. É hora de voltar a acreditar naquilo que você deixou de acreditar. É hora de você voltar a crer naquilo que você deixou de crer. Coloque a mão na sua Bíblia assim e diga com o pastor, feche os seus olhos e diga assim: meu Deus, diga, eu acredito que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor, é inspirada e que o Senhor pode usar qualquer ponto para falar comigo. Diga, eu não aceito a incredulidade. Diga amém. Você tem que voltar a acreditar. Ah, pastor, isso é só um palco, é só madeira para você. O dia que você precisar de uma bênção do altar, ela não vai chegar, porque você não acredita. Ah, isso aqui são só tijolos. Não, para mim é a casa de quem? É um lugar santo que tem que ser respeitado. A incredulidade faz você perder o temor pelas coisas de Deus. Faz você perder o respeito. Você vai praticar o pecado e você vai dizer assim: eu não vejo maldade. Você vai dizer, a maldade está nos olhos de quem vê. Antes de falar isso, você se tornou incrédulo. Porque você deixou de acreditar no quê? Na palavra. Não deixe. O diabo não vai fazer você primeiro negar Jesus. Ele vai começar pelas beiradas. Pelas pequenas coisas ele vai entrando no seu coração. Até ele fazer você negar as coisas médias. Até você negar as coisas grandes. Toda a palavra é inspirada. Eu tenho que crer. Ah, mas eu não acredito. Então Jesus é louco, porque ele botou lodo nos olhos do cego. Então ele é louco. Fala para ele que ele é maluco, porque ele usou um versículo fora do contexto. Fala para ele que ele é louco. E ele não é louco. Ele morreu por nós aonde? Na cruz. E o que Jesus fez, eu posso fazer. Vamos para a segunda parte, abomináveis. Segundo ponto, tá? Não se torne incrédulo. Se você deixou de crer, para hoje e pense. O que me deixou de acreditar? Toda a escritura é inspirada, acabamos de ler isso. Leia o 16 de novo. O que diz o Timóteo que nós estamos aqui, o segundo? Toda a escritura, ela é divinamente inspirada e ela é o quê? Proveitosa. Toda a escritura é inspirada, é proveitosa. Através de toda a escritura, Deus quer falar com você. Agora, se eu me tornar incrédulo, tem pontos que Deus não vai conseguir falar comigo, que Deus não vai conseguir me mostrar, porque eu não acredito. Os discípulos chegaram para o Tomé e disseram: o mestre ressuscitou. O que o Tomé disse? Não acredito. O Tomé se tornou o quê? Incrédulo. Às vezes você está na igreja, você está andando com Jesus, mas você está permitindo que alguma coisa torne você incrédulo. Você vai perder de desfrutar o que Deus tem para a sua vida. Vamos em Provérbios. Vamos para os abomináveis agora. Vou passar para o outro ponto lá, para nós seguirmos em frente, tá? Vamos continuar. O que nós temos que vencer? Provérbios capítulo 3. Vamos lá sobre o que nós temos que vencer. Não deixe a incredulidade te dominar. É uma das estratégias do inimigo, porque tudo é possível àquele que crê. Se eu deixar de crer, eu vou deixar de desfrutar do impossível. Eu vou deixar de desfrutar do sobrenatural. Eu vou deixar de desfrutar do que Deus tem para fazer na minha vida, do que Deus tem para realizar. Você vai deixar de desfrutar da provisão. E às vezes Deus queria usar alguém para suprir suas necessidades. Às vezes Deus queria pegar aquele versículo que diz que Deus tira do ímpio para dar para quem? Para o justo. E Deus ia pegar uma pessoa completamente ímpia que ia vir abençoar você. E não pode, porque você não acredita. Você deixou de acreditar. E quando você deixa de acreditar, Deus não pode fazer. Porque a única forma de Deus agir na sua vida é com fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível. E às vezes o inimigo conseguiu fazer com que você deixasse de acreditar em muita coisa. Para com isso. Abomináveis. Segundo ponto da reunião de hoje. O que é isso, pastor? Abominável é algo nojento. É algo que eu posso fazer que Deus não gosta e Deus não aprova. Como o quê? Pecado, impiedade, tantas outras coisas que nós vamos ver. Primeira coisa que eu quero falar para você é:
Se existe na sua vida algum pecado secreto, algo que você faz que ninguém sabe, hoje ainda dá tempo de você abandonar. E tem uma forma de se vencer o pecado. Eu preciso procurar alguém de confiança que possa me ajudar e eu preciso confessar. Todos esses anos que eu tenho de pastor, eu observei que a maioria das pessoas que não confessa, que vai tentando com o braço vencer aquele pecado, nunca vence. Fica anos e anos lutando, caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Agora, as pessoas que muitas vezes bateram no escritório e disseram, pastor, eu quero confessar. Ah, pastor, eu estou há anos na igreja. Às vezes a pessoa até eu sou um obreiro da igreja, mas eu não consigo abandonar tal coisa. Preciso de ajuda. Essas pessoas, elas se libertaram. Por isso que a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos. Quando a gente coloca, a gente fala, ora por mim, normalmente a pessoa se liberta. Porque ela então criou uma responsabilidade de prestar conta para alguém. E ela consegue vencer. Pastor, tem algo na minha vida que ninguém sabe. Não morra com isso. Não vá para o outro lado com algo secreto. Confesse. A Bíblia diz que quem confessa e deixa é o que vai alcançar misericórdia. Vamos lá, Provérbios. Então o que é abominável? Tem várias coisas que são abomináveis. Mesmo que para mim não pareça abominável, mesmo que para você não, pastor, mas aos meus olhos isso não é errado. Mas o que importa não são os nossos olhos, mas é a palavra de Deus. Ah, aos meus olhos eu concordo com o homossexualismo, mas Deus falou que é abominável. Vai contra a natureza. E não é só o homossexualismo. Às vezes a pessoa é casada e dentro do casamento a pessoa pratica algo abominável. O que, pastor? A porta de trás foi feita só para jogar o lixo fora. E às vezes dentro do casamento, o casal usa a porta de trás para aquilo que Deus disse que não era para usar. Isso para Deus é o quê? É abominável. Ah, mas aos meus olhos não é, não importa o que os seus olhos veem. Os abomináveis não vão entrar no reino dos céus. Se tem alguma coisa errada, a gente tem que abandonar. Algum pecado, temos que abandonar. Alguma prática que não agrada a Deus, precisamos abandonar. Às vezes a gente tem que procurar ajuda, confessar para alguém, pedir oração. A gente consegue, se buscar ajuda. Às vezes sozinho você não vai vencer. Tem gente que não abandona a pornografia. E tem vergonha de contar, pastor, mas se eu contar, irmão, às vezes você precisa de ajuda. Porque faz anos que você está sozinho tentando vencer e nunca se liberta. Porque de tanto em tanto tempo você volta. E isso, para Deus, é horrível. E se a esposa descobrir, você vai entristecer muito ela. Vamos lá. Aí diz o Provérbios 3. O que mais que Deus abomina? Eu vou mostrar alguns versículos para você aqui agora. Aí diz o Provérbios 3, versículo 32, pessoal, todo mundo junto. O que diz o 32? Porque o perverso, olha o que a Bíblia diz, pessoal, é abominação para o Senhor. Agora olha o final do versículo. Mas com os sinceros está o que, pessoal? O seu segredo. Vamos ler o final? Porque o perverso, o que ele é, a igreja? É abominação para o Senhor. O que é o perverso? A pessoa que vai deixando o coração dela se encher de maldade. A pessoa vai deixando o coração dela se encher de coisas ruins. Ela vai se tornando uma pessoa perversa, vingativa, magoada, uma pessoa com ódio, com raiva. A pessoa que fica pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, com maldade. Porque ela foi deixando o coração dela se encher. E quando o meu coração está cheio de coisas que não são de Deus, eu vou me tornando aquela pessoa perversa, eu tenho maldade, eu tenho desejo de vingança, eu tenho desejo de devolver. A Bíblia diz que isso diante de Deus é abominável. Você tem que manter o coração limpo, o coração santo. Pastor, que vontade de me vingar. Não, Deus, isso não vem do Senhor. A palavra diz que a vingança é do Senhor. Ela não é minha, eu tenho que abandonar isso, não serve para mim. Eu não vou deixar o meu coração ficar perverso, tem más imaginações, coisas ruins. Isso não agrada a Deus. O que mais que Deus não se agrada? Capítulo 6 de Provérbios. Vamos lá. Capítulo 6. Então a gente tem que procurar viver uma vida de santidade. Se existe algo abominável que nós praticamos, hoje ainda é tempo de arrependimento. Pastor, tem um pecado que eu pratico, dá para abandonar. Tem uma impiedade. O que é impiedade? A impiedade é desobediência. Porque eu conheço a Bíblia. E quando eu não faço o que Deus diz, eu estou desobedecendo. E todo desobediente, ele é o ímpio. Ele conhece a verdade, mas ele não obedece o que Deus fala.
Isso é impiedade. Vamos lá. Aí Provérbios 6 fala mais coisas que Deus aborrece. Leia comigo, versículo 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. 6 coisas. E olha o que a Bíblia diz. E a 7ª, a sua alma faz o que, pessoal? Abomina. 6 coisas. Primeira, 17. Que diz a primeira parte do 17? Diz, olhos o quê? Altivos. Ou seja, a pessoa que tem o orgulho. Você vai olhar as pessoas de cima para baixo. Isso diante de Deus está errado. Ah, mas eu canto melhor, eu prego melhor, eu toco melhor, eu jogo bola melhor. Não importa o que você faça melhor. Jamais despreze o outro. Então isso diante de Deus o aborrece. O que mais que aborrece? Vamos lá. E língua mentirosa. Nunca fale o que você não viu. O que você não tem certeza, é melhor falar não sei. Porque eu não tenho certeza que eu vou falar. O que mais? Mãos que derramam sangue o quê? Ou seja, estou condenando a pessoa que não fez nada. Isso diante de Deus é errado também. Continua. Olha lá, versículo 18. O coração que maquina pensamentos o quê? A pessoa que dentro dela fica com pensamentos, ela fica planejando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer tal coisa, o fulano me paga, eu vou me vingar, vai chegar o meu dino. E a pessoa deixa aqueles pensamentos ruins, fica maquinando às vezes até o pecado. Isso é algo que aborrece o Senhor. Eu tenho que abandonar. O que mais que diz aqui? E os pés que se apressam para correr para o quê, pessoal? Para o mal. Presta atenção. Seu amigo não é aquele que chega para você e conta o que disseram de você. Esse é o seu inimigo, está sujando o seu coração. Seu amigo é aquele que ouve tudo o que falaram de você e morre com ele. Ele não vai contar para você. Por quê, pastor? Porque ele está cuidando do teu coração. Ele não quer que você fique triste com outra pessoa, ele não quer que você fique com o coração sujo. Esse é o seu amigo. Ele ouve tudo o que falar de você, mas vai morrer com ele. Porque ele não vai sujar o seu coração. Aquele que se apressa para contar, para dizer para você, para levar para você o que falar de você, não é seu amigo, é inimigo. Presta atenção. Vamos dar um exemplo que você está na sua empresa. E daí você tem o seu colega de trabalho, que é o Joãozinho. Você está passando pelo escritório do chefe. Está lá o chefe falando alto. Ah, e tal, eu vou demitir. Aí você ouve isso. E você sai correndo falar para o Joãozinho. Joãozinho, eu ouvi o chefe falar que ele vai demitir você. O Joãozinho já fica chateado. Como é que o Joãozinho vai trabalhar no outro dia? Do mesmo jeito? Não. Ele vai chateado. Porque você chegou e falou que o chefe ia demitir ele. E às vezes você ouviu errado, porque o chefe não ia demitir o Joãozinho. Mas você ouviu ele gritando que ia demitir, você foi correndo para falar para ele. A Bíblia diz que seus pés não têm que correr para levar o mal. Aí o Joãozinho chega lá chateado, vai trabalhar no outro dia de qualquer jeito. E às vezes o Joãozinho é meio orgulhoso. Ele diz, o chefe não vai me demitir, é eu que vou bater naquele escritório e vou pedir demissão. Aí o Joãozinho chega lá, bate no escritório e ele pede demissão. O chefe fica apavorado e demite ele, porque ele pediu. Porque o chefe não ia demitir ele. Mas eu disse que eu sou amigo do João, eu fui amigo dele. Aquilo deveria ter morrido comigo. Pastor, o que eu faço? Eu deveria ter orado pelo João e deveria ter orado pelo chefe. Os meus pés não deveriam ter corrido para contar. Eu deveria ter feito a minha parte. Orar pelo João, orar pelo chefe. Seu amigo não é o que corre para contar o que falaram de você. É aquele que ouve tudo que falaram e ele mata no peito dele, porque ele não quer sujar o seu coração. Ele vai orar por ti e vai orar por quem falou de você. Esse é o seu amigo. Contrário disso, é seu inimigo. Não está cuidando do seu coração. Não é seu amigo, não. Vamos lá. Aí diz mais. E os pés que se apressam a correr para o que, pessoal? Para o mal. E agora olha o 19. E a testemunha falsa que profere o que? Mentiras. Nunca seja testemunha contra alguém por falsidade. Num caso mentiroso, que a pessoa não fez aquilo, você está sendo testemunha junto. Vamos lá, final. E o que Deus abomina? Última parte do versículo 19. E o que semeia contenda entre os... Irmão, no exemplo que eu te dei do Joãozinho, do chefe, o que a pessoa fez? Semeou contenda. Foi amigo do João? Não, seu amigo não é o que te conta, é o que deixa morrer com ele. O que ele faz com o assunto, pastor? Ele ora por você e ele vai orar por quem falou para ele. Mas ele não bota inimizade entre vocês dois. Ao contrário, ele ora, morre, ele guarda o seu coração, ora para a pessoa mudar e ora para você ser fortalecido. Esse é o seu amigo. O que mais que Deus abomina? Vamos comigo no capítulo 16 de Provérbios. Se existe algo que nós estamos praticando que Deus abomina, temos que abandonar. Ainda dá tempo. Pastor, tem um pecado que eu pratiquei, ninguém sabe, confessa. Pastor, um dia eu traí o meu cônjuge. É verdade? É. Mas pastor, eu já pedi perdão para Deus.
Vou te falar uma coisa sincera, não é suficiente. Por quê? Porque quando tu traiu, tu não pecou só contra Deus, tu pecou contra quem? Contra o cônjuge. Você quebrou a aliança que você tinha com essa pessoa. Antes de morrer, você vai ter que confessar para essa pessoa o que você fez. E falar a verdade que você traiu essa pessoa. Pastor, mas eu vou perder meu casamento. Você sabia que isso era uma consequência. Quando você traiu com consciência do que estava fazendo. Eu não estou dizendo que você vai falar hoje, mas vai ter um dia que você vai ter que falar. Não dá para morrer com isso, não. Porque diante de Deus você ainda está abominável, o perdão não está completo. Eu recebi de Deus, mas não recebi contra quem eu falhei. Vamos lá. Provérbios 16. Aí a Bíblia diz aqui, pessoal, o que mais que Deus abomina? Versículo 12, vai lá. Provérbios 16, 12 diz assim: abominação é para os reis. O que é abominação, pessoal? Praticarem a impiedade. Então, diante de Deus, a desobediência é abominável. Diante de Deus, eu me rebelar contra a palavra, contra uma ordem que Ele me dá, é abominação. Todas as vezes que eu sou rebelde, todas as vezes que eu sou desobediente para Deus, eu estou sendo abominável. Olha o final do versículo. Porque com justiça se estabelece o quê? Então a gente nunca deve querer ganhar nada com injustiça. Agora vai para o versículo 5. O que mais que é abominável ao Senhor? Outra coisa que é abominável, que agora a gente vai seguir essa parte aqui. 5. Abominação é para o Senhor, leia comigo, todo o altivo de... Quem é o altivo de coração? O altivo de coração é o orgulho. Agora presta muita atenção no final do versículo. Ainda que ele ajunte. Ajunte como, pessoal? Mão a mão. O que a Bíblia diz? Não ficará impune. Todo mundo presta atenção. O que Deus abomina? Olha para mim, o orgulho. Deus abomina o orgulho no coração da pessoa. Você entendeu o que o versículo diz? Que ainda que o orgulhoso vai lá e ele junte mão a mão. Ou seja, ele não é uma pessoa parada. Ele é uma pessoa trabalhadora. É uma pessoa que está lá, está mão a mão, está trabalhando, está botando a mão, está fazendo. Só que Deus diz que não vai adiantar. Não ficará impune. Presta atenção no que eu estou te falando. Às vezes você ou o seu familiar é uma pessoa que você olha assim e diz, tem tudo para vencer na vida. Pastor, tem inteligência, tem um bom emprego, mas a vida da pessoa não vai para frente. Pastor, a pessoa é esforçada, mas ela não vai para frente. Por que ela não vai para frente? Porque Deus encontrou orgulho no coração. Às vezes a pessoa tem formação, às vezes a pessoa é bilíngue, fala a língua dela, fala outra. Tem tudo para arrebentar. Montou um negócio, está numa rua boa, é pessoa esforçada, mas ela não vai para frente. Porque o orgulho para Deus é o quê? Abominação. E Deus diz que ainda que a pessoa junte mão a mão, ainda que ela seja esforçada, ainda que ela, eu estou dando, ela não vence. Por quê, pastor? Porque ela arranjou o pior inimigo que ela podia arranjar. Vamos em Tiago capítulo 4. Porque é abominação para Deus o orgulho. Tiago 4. Então, primeiro temos que vencer a incredulidade. Segundo, vencer tudo que é abominável a Deus na nossa vida. Se ainda estamos praticando algo que não agrada, você precisa vencer. O que não agrada? O pecado. Se você está na igreja, glória a Deus que você está aqui, mas se você ainda está vivendo na prática de um pecado, você precisa vencer isso para poder entrar no céu. E não deixar que esse pecado vença você e você jamais se liberte dele. Vamos lá. Tiago capítulo 4, todos acharam? Leia com o pastor. Então, o que é o abominável para Deus? Também o orgulho é uma abominação. Então, o orgulhoso ele pode ter capacidade, ele pode ser inteligente, mas ele não vai para frente. E às vezes você diz, pastor, minha vida está parada, não vai para frente, eu me esforço, eu me arrebento, eu me dedico, eu me dou, eu faço, eu ir não sei o que, e não vai para frente. Às vezes Deus encontrou algo no nosso coração. Tiago capítulo 4, versículo 6. Leia com o pastor o que diz sua Bíblia, pessoal, todo mundo junto, o que diz o 6? Antes, ele dá maior graça. Agora pega uma caneta e sublinha isso aí. Portanto, diz, o que a Bíblia diz? Vamos lá. Deus resiste aos... Ou seja, se Deus encontrar orgulho no meu coração, Deus vai me resistir. Às vezes você vai pensar que é o diabo. E não é o diabo, é Deus lutando contra você. Irmão, deixa eu te falar um segredo. Quando até as pessoas de Deus não puderem ajudar você, às vezes é Deus tratando contigo. Eu fui na igreja, nem o pastor não me atendeu.
Eu fiz não sei o que, nem meu irmão não me procura, ninguém sente a minha falta. Será que não é Deus existindo? Porque Ele encontrou o que dentro de nós? Orgulho. E daí a pessoa às vezes diz, não, é o diabo. E às vezes você já cansou batendo o pé orando. Se tem alguma coisa que você está repreendendo muito o diabo, mandando muito o diabo embora, e as coisas não mudam, é porque não é o diabo. Deus resiste ao soberbo. Se Ele encontrar orgulho no meu coração, Ele diz para o diabo, cai fora. A luta dessa pessoa é comigo. E contra Deus, não adianta usar o nome de Jesus. Você nunca vence Ele. E enquanto eu não mudar, eu não reconhecer isso, que nesse ponto eu estou sendo abominável, estou praticando algo que faz Ele me resistir. Às vezes você vai orar, nem a presença dele não vem. Você vai querer ajuda de uma pessoa de Deus, nem a pessoa de Deus vai ajudar você. Você fica até bravo com o pastor, com a igreja. E será que não é Deus te resistindo? Porque Ele não está permitindo nem as pessoas de Deus te ajudarem. Porque as pessoas de Deus são dirigidas por quem? E Deus está dirigindo para não ajudar você. Porque Ele às vezes está me resistindo. Às vezes até o pastor vai orar pela pessoa e não vai acontecer. Porque não é o diabo. É Deus que está resistindo essa pessoa. Porque Ele encontrou o que no coração da pessoa? O orgulho. E Ele vai resistir a pessoa até que haja mudança. E às vezes você faz de tudo. Você rema, mas não sai da onde? Aí agora olha o final do versículo. Deus resiste aos soberbos, que isso é abominação diante dele. E o final do versículo diz assim, dá porém graça aos humildes. Agora presta atenção. E às vezes tem aquela pessoa que você diz, fulano, como é que você chegou aqui? Você não tem estudo? Você não tem formação? Você não fala outro idioma? Como é que você foi parar nessa função? Como é que você está nesse trabalho? Como é que você está nessa empresa? O que a Bíblia diz? Deus dá graça. Para quem que Ele dá graça? Para o humilde. Como é que aquela pessoa chegou naquele lugar se ela não tem currículo para estar ali? Não fala mais de uma língua para estar ali? Não tem formação acadêmica para estar ali? Qual é a única explicação para ela estar ali? Deus deu o que para ela? Graça. O fulano às vezes nunca fez nada para fazer o que ele faz e faz de uma forma sensacional. Como é que a pessoa faz aquilo? Deus deu o que para ela? Graça. Porque Deus encontrou no coração daquela pessoa humildade. Se Deus encontrar o orgulho, é abominação. Ele vai me resistir. Ele vai virar o meu inimigo. O que eu quero que você pare hoje e olhe tem alguma coisa errada? Tem algo que estamos praticando que é abominável? Algo que a gente precisa abandonar, tirar? Hoje ainda é o dia. E você veio aqui para vencer. Você tem que vencer a incredulidade e temos que vencer tudo o que está na nossa vida que é abominável ao Senhor. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.